Neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com hinos, orações e uma palavra poderosa a seu favor. Fé para vencer o mundo. Somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer, somente crer, somente crer.
Visto como seu divino poder nos deu tudo que diz respeito à vida e piedade, pelo conhecimento daquele que nos chamou por sua glória e virtude, pelas quais ele nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas, para que por elas fiqueis participantes da natureza divina, havendo escapado da corrupção que pela concupiscência há no mundo. Eu pertenço ao meu Rei, filho sou do Senhor, nas eternas mansões morarei. Já das glórias ouvi, lá da pátria de amor, com seus filhos as desfrutarei. Eu pertenço ao meu Rei, filho sou do Senhor, Ele nunca me esquece, eu o sei. Dar-me a salvação por seu grande favor, e na glória pra sempre estarei. Eu pertenço ao meu Rei, sua promessa é real, salvará os que amarem sua lei. Junto ao trono de Deus, na cidade eterna, com os salvos um dia estarei. Eu pertenço ao meu Rei, filho sou do Senhor, Ele nunca me esquece, eu o sei. Dar-me a salvação por seu grande favor, e na glória pra sempre estarei. Eu pertenço ao meu Rei, Jesus. Ouvintes, o cumprimento da palavra e dos propósitos divinos, ou seja, a palavra e o propósito de Deus, sempre se manifesta de uma maneira ridícula no seu devido tempo de se cumprir.
de acontecer entre os homens. Nós temos um exemplo que esclarece isso de uma forma muito perfeita. É a vida de Abraão. Abraão é um exemplo de fé, chamado pai da fé. Agora, Deus atuou através de Abraão, tratou com Abraão de uma forma que, para a razão, foi ridícula. Há sempre uma razão para aqueles que estão predestinados a murmurarem, murmurar. Se você gosta de murmurar, tem esse espírito de murmuração, não vai te faltar motivo para murmurar, queixar e se tornar uma pessoa até mesmo rixosa. É como o profeta de Deus afirma na mensagem do filme O Fundo Clama o Fundo, naquele grande auditório ali em Washington, nos Estados Unidos. Ele disse: se você veio aqui para criticar, o diabo vai te mostrar muito o que criticar. Agora, temos a vida de Abraão como um espelho nas Escrituras, e conforme já afirmamos, Deus atuando com ele, com tantos outros tipos, pessoas que foram tipos nas Escrituras, de uma maneira ridícula, podemos dizer assim, para o ser humano. A razão diz: ora, por que Deus então não abriu a madre de Sara quando ela ainda era jovem, dentro daquela faixa etária da mulher, própria para conceber, para dar à luz filhos? Que espetáculo é esse? Por que isso? Deixar o casal sair completamente fora de todos os meios biológicos criados pelo próprio Deus, para depois vir fazer uma promessa para ele. Promessa esta que teria matado a Sara se ela não estivesse no esposo. Ela estava no marido, por isso ela não morreu. Pense nisso um pouquinho. E você vai se associar com aqueles que agem, falam, analisam e pensam de acordo com a razão e a lógica. Se fazendo assim, um murmurador, se fazendo assim um conspirador, se fazendo assim um inimigo de Deus. Ora, Deus deixou que ele estivesse já com 100 anos de idade, Sara com 90 anos de idade, para vir e fazer a promessa. Era a coisa mais ridícula um casal daquela idade dizer que iam ter um filho. É ridículo ou não é? Sim, perfeitamente. Nós diríamos logo: que psicose terrível atacou esses dois velhinhos. E haveria muita graça até. Por que Deus, falando no lugar do murmurador,
Por que Deus, então, já que queria mostrar seu poder, desta forma não chegou e naquela hora mesmo os dois não se transformaram e ficaram logo jovens para cumprir todo o propósito que Deus tinha a respeito dos dois, mas só daí 25 anos é que aquilo aconteceria. 25 anos. Sim, parece brincadeira. Fique com Noé dentro da arca 7 dias, depois da porta fechada pelo próprio Deus. Os 7 dias foram piores do que os 120 anos. A arca fechada ali, com todos aqueles animais que entraram. 7 dias para depois disto começarem a ver a chuva cair. Veja só a forma que Deus age. E somente um delinquente é que pode censurar a Deus. Para o crente isso é nobre, isso é maravilhoso, porque diz respeito à nossa vida, diz respeito à fase que estamos vivendo. Nós precisávamos disto. 25 anos, Abraão certíssimo, no superlativo, certíssimo foi a linguagem de Paulo, de que aquilo que Deus havia prometido, ele era capaz de cumprir. Isso é ciência, não é somente fé, não é somente virtude, é ciência de Deus. E o profeta de Deus, na sua mensagem, a estatura do varão perfeito, que é baseada na segunda carta de São Pedro, capítulo 1, coloca essa experiência de Abraão como ciência. Então, a advertência é esta. Quão ridículo parecia ser a palavra naquele dia. Quão ridículo parecia ser a promessa. Ali estava um homem de 100 anos, esperando o dia quando em seu lar nascesse um filho por meio de sua esposa de 90 anos. Haviam passado sobre Sara quase 50 anos depois do tempo quando as mulheres deixam de dar à luz, seu tempo normal. Ele havia vivido com ela desde jovem, preste atenção nisto. E agora estava aqui com a sua força natural morta, e a matriz de Sara também morta. Não havia nenhuma esperança, e o casal nem sequer pensava naquilo, aspirava aquilo. Acredito que chegou um tempo em que Abraão teve de consolar a Sara. Olha, temos que admitir, vamos ser resignados. Não vamos ter filho do seu ventre. Não tem jeito. Você está passando da hora, da idade. Não sabemos o quanto Abraão orou por aquilo, o quanto Sara chorou nas madrugadas, porque era opróbrio a mulher não ter filhos. Era uma vergonha. Hoje é vergonha ter filhos, mas lá era vergonha não ter.
Ora, sim, que coisa tremenda! Como isso nos aproxima de um fato, de uma realidade que está acontecendo neste momento. Um fato que aconteceu há tantos séculos atrás. Fica tão vivificado nesse momento em que estamos vivendo. Desde que Abraão recebeu a visita de Deus, de Elohim, sua vida ficou muito mais difícil. Desde o dia que Maria recebeu a visita do anjo, sua vida ficou mais difícil. E você vai meditando na Bíblia Sagrada e vai vendo assim que receber a Deus, viver uma promessa divina, é luta, é sofrimento, é cruz. Desde o dia que eles receberam o Pentecostes, o Espírito Santo no Pentecostes, a coisa ficou muito mais difícil para eles. Se eles não tivessem recebido o Espírito Santo como receberam, ninguém teria matado a Pedro, ninguém teria prendido os apóstolos, perseguido-os, ninguém teria sacrificado o apóstolo São Paulo. É assim mesmo, é verdade. E aquele acontecimento nos coloca tão juntos do grande fato do arrebatamento. Desde que recebemos esta mensagem, nós temos que entender, descobrimos que somos mais indignos do que quaisquer outros. E a nossa vida fica muito mais difícil. Tem ficado bem mais difícil. Ao contrário daquele slogan, não sofra mais. Que isso? Não sofra mais. Quando Jesus disse, sofra mais. Aleluia! Não havia nenhuma esperança, mas ele creu em esperança mesmo contra a esperança, contra a lógica, porque ele tinha ciência de Deus, adquirida com o próprio Deus, recebida do próprio Deus. Conhecimento a respeito da verdadeira e genuína palavra de Deus. Ele tinha conhecimento que Deus era poderoso para cumprir tudo o que havia prometido. Portanto, é uma ciência, é um conhecimento. Então, compreendendo, constatando que aqueles fatos ocorridos na vida de Abraão e Sara estão sendo revividos pela noiva de nosso Senhor Jesus Cristo, por nós que temos recebido a visita de Elohim. Nós recebemos a visita de Elohim. Temos comido o novilho cevado com Elohim. Elohim não era vegetariano, nem tampouco Abraão. O sacrifício de Caim, sim, foram verduras, legumes. Mas o de Abel foi animal, foi sangue. O sacrifício que Abraão ofereceu foi uma vitela.
Você já pensou? Abraão comeu com Deus. Abraão comeu com Deus. Abraão lavou os pés de Deus. E não é outra coisa que está acontecendo com você, meu irmão. Minha irmã, você está comendo com Deus. Você está lavando os pés de Deus. Quando você lava os pés do irmãozinho, da irmãzinha, você está lavando os pés de Deus. São pés divinos. Pés calejados. Pés poerentos. Aleluia. Glória ao Senhor Jesus. Aleluia. Oh, Abraão. Vai, Abraão, vai. Quando a gente tem essa fé, essa virtude de Deus, então pode se acrescentar esta ciência, este conhecimento. Onde você vai adquirir esse conhecimento? No seminário? É? Qual deles que vai te levar no arrebatamento? Cada segmento tem um diferente. Qual deles vai te levar no arrebatamento? Vai te levar a comer, participar das bodas do Cordeiro. As bodas do Cordeiro de Deus, Senhor Jesus Cristo. Haverá uma mesa de milhares e milhares de quilômetros, sabendo que ali tem uma cadeira que é sua. Ela está marcada com o seu nome, que está no livro do Cordeiro, desde antes da fundação do mundo. Ora, alguém fica tão importante aqui, por ter uma cadeira na Academia de Letras do país. Mas minha irmãzinha, meu irmãozinho, tem uma cadeira na mesa, junto à mesa das bodas do Cordeiro. Que tal, mundo velho? Que tal, mundo de ciência podre, cega, como Pedro disse? Que tal? Nós estamos dando graças a Deus por estarmos tão perto do arrebatamento. Abraão ficou firme e nós também temos ficado e vamos ficar, em nome de Jesus Cristo. Amém. No aprisco eram 100 ovelhas que a mãe cuidou. Porém, numa tarde, ao contá-las todas, lhe faltava uma e triste chorou. As 99 deixou no aprisco e pelas montanhas a buscá-la foi. A encontrou gemendo, tremendo de frio. Curou suas feridas, pôs logo em seus ombros e ao redil voltou.
mesma história volta a repetir-se, pois muitas ovelhas perdidas estão, mas ainda hoje o pastor amado chora tuas feridas e quer te salvar. As 99 deixou no aprisco e pelas montanhas a buscá-la foi. A encontrou gemendo, tremendo de frio, curou suas feridas, pôs logo em seus ombros e ao redil voltou. Curou suas feridas, pôs logo em seus ombros e ao redil voltou. Curou suas feridas, pôs logo em seus ombros e ao redil voltou. Em ti encontrei salvação, graça bendita, graça bendita. Sou dependente de ti, Senhor.
Cantarei ao Deus da minha misericórdia. O seu nome é Jesus, o Deus da minha força. Graça bendita, graça bendita. Sou dependente de ti, Senhor. Dá-me tua graça, Jesus. Graça bendita, graça bendita. Sou dependente de ti, Senhor. Dá-me tua graça, Jesus. Vamos ler a Bíblia. Hebreus capítulo 4, a partir do verso 14. Visto que temos um grande sumo sacerdote, Jesus, Filho de Deus, que penetrou nos céus, retenhamos firmemente a nossa confissão, porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Senhor Jesus, abençoa, ó Pai, esse momento que se torna tão importante na vida do crente, na vida do irmão, da irmã, da família, que é uma reunião para orar. É o maior poder que pode encontrar-se na terra. É oração. Oração que sobe até os céus. Por isso, ó Deus, te pedimos que isso aconteça. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Pois bem, é a coisa mais poderosa, mais importante, mais eficaz que existe, é a oração. A oração é uma chave. Quando usada pela fé, acionada pelo Espírito Santo. Mas tem que entrar em espírito
para orar. É uma preparação espiritual. Vem um hino solene e você está aqui na igreja, está com os irmãos nos lugares celestiais, está aí com a família, em casa, onde quer que seja. Você tem à sua disposição a chave que abre os céus. É isso que a Bíblia mostra e a experiência comprova. Nós pensamos trilhar o caminho de Deus e, para tanto, nós precisamos do Espírito Santo. Ele é o guia. Ele guia todas as ações que endereçam a pessoa para o bem. Acima de tudo, para o céu. Mas compreende também para o bem aqui na terra. Uma casa é um bem para a família. A alimentação é um bem para a família. Portanto, o emprego, o meio de ganhar o pão, é um bem para a família. E o Espírito Santo guia em tudo. Ele guia o endereço certo para a sua saúde. Até mesmo para o médico ele guia. Isso significa uma coisa mais importante e que transmite confiança. A confiança traz paz, que é a tranquilidade de espírito. Portanto, pensando assim, você passa a cumprir aquilo que Paulo disse na carta aos Efésios, capítulo 6, orando em todo tempo com súplica no Espírito. Que você pode ter direção. Eu me lembro sempre, e tornou-se uma frase memorável na vida da igreja, do ministério, que é aquilo quando ela ia começar, depois de ler a Bíblia, depois de orar conosco, ela assentava no seu banquinho, a Bíblia aberta ali perto, e ela dizia: com Deus eu começo, com Deus eu termino. Se Ele me ajudar, tudo será fácil. A gente nunca esquece de certas marcas que principalmente as mães fazem com seus filhos. E o Espírito Santo trabalha exatamente dessa maneira, marcando etapas, marcando fases, momentos, e tem, sem dúvida alguma, e de uma forma muito apropriada, a característica
de um guia, de um consolador, de um advogado. O Espírito Santo não condena. O Espírito Santo te anima a trilhar o caminho de Deus. E está escrito: confortai as mãos fracas e fortalecerei os joelhos trementes. Dizer aos turbados de coração: esforçai-vos, esforçai-vos. É onde a oração causa esforço, coragem, ânimo para esforçar. Isso faz com que as células do corpo se unam em fé, em vigor, em estímulo. Estimula, a palavra estimula o corpo, não é só o espírito, mas estimula o corpo também. Você fica estimulada, estimulado a seguir em frente na sua jornada de mãe, jornada de pai, jornada de criança. Tudo são fases de adolescentes, de juventude, fases decisivas na vida, decisivas para o casamento e para todos os setores da vida. Portanto, esforçai-vos, não temais. Jesus, Deus sempre gostou dessa frase. Jesus, quando ele pareceu ser um fantasma para os discípulos lá no mar, a palavra sempre foi essa: não tem mais, não tem mais, não tem mais. Esforçai-vos, não tem mais. Eis que o vosso Deus virá com vingança, recompensa de Deus, ele virá e vos salvará. Ele abrirá os ouvidos dos surdos, os ouvidos dos surdos se abrirão, então os coxos saltarão com os servos, e a língua dos mudos cantará, porque as águas arrebentarão no deserto e ribeiros no ermo. Oh, que escritura! Que maravilha, Senhor! E a terra seca se transformará em tanques. Veja, mas isso é expressão de uma vida que está num deserto. Esse mundo é um deserto. E uma terra sedenta em mananciais de águas. É um deserto. E as habitações em que jaziam os chacais, haverá erva e canas e juncos. Que profecia, hein? E ali haverá um alto caminho. E o profeta Isaías, profeta Ezequiel, profeta Daniel e todos os chamados pequenos profetas vibraram porque eles podiam ver isto. Será para aqueles, os caminhantes, até mesmo os loucos, não errarão esse caminho. Caminhantes nessa trilha, neste caminho.
e os resgatados do Senhor voltarão e virão a Sião com júbilo e alegria eterna. Haverá alegria eterna sobre as suas cabeças, gozo e alegria alcançarão, e deles fugirá a tristeza e o gemido. Está vendo? Está ouvindo? O que você está ouvindo é Deus. Deus falando através do profeta. E irmão Brana, então, depois de ler esta mensagem, essa escritura, ele diz: o Senhor acrescente suas bênçãos a esta leitura de sua palavra. E logo ele passa a advertir. Apenas um momento. Alguns de vocês são pessoas que têm muito medo. Muito medo. E ações que assombram viram assombrações. Eu ficarei de olho em todo o tempo pela igreja. Pela igreja. Por esse povo a quem Deus colocou em minhas mãos, em nossas mãos. Você fica atento e Deus se torna seu refúgio e guia nisto que Ele colocou nas suas mãos, a responsabilidade de uma mãe, de um pai, de um funcionário, de qualquer ala da vida. E tem uma coisa, eu quero mostrar ao povo que não há necessidade de ter medo. O medo nunca trouxe benefício. O medo desgasta o fator psíquico e, consequentemente, o sistema nervoso, e a pessoa passa a não dormir conforme deve-se dormir, refazendo suas forças. O medo tem trazido perda de memória, preocupação com o que não existe. Não existe, não é isso. Mas ele faz crescer. A gente tem uma linguagem de que um rato vira um elefante. Um rato vira um ladrão em cima da casa. Isso tudo o medo faz. Então o profeta diz na mensagem Um Caminho Feito por Deus para Nós, parágrafo 9, ele diz: a pior coisa que o diabo pode colocar em você é o medo. Ora, é de sacudir, não é? É de pegar assim no ombro e sacudir a pessoa. Olha, escuta o profeta dizendo: a pior coisa que o diabo, viu? Eu não gosto de falar esse nome, mas tem hora que é necessário. A pior coisa que o diabo pode colocar em você é o medo. Medo de quem não pode fazer nada contra você. Medo de ser assaltada. Medo de ser assaltado. Medo de qualquer dor ser
uma coisa pior. De qualquer carocinho que surge é um medo terrível e engrandece assim o câncer. E ele então diz: se você tivesse até mesmo um câncer e cresce que Deus o curaria, você então estaria numa situação boa, não ruim. Deus cuidará disso. Então você precisa crer na oração. A oração é encomendando, é entregando, uma entrega incondicional. Ora, Deus me trouxe ao mundo, não fui eu que pedi para nascer. Eu vim por um propósito e tenho a revelação da minha eleição. Você pensa assim, ora de uma forma convicta de quem é a sua alma, de quem é o seu espírito, de quem é seu corpo. Então o medo é uma das piores coisas que Satanás pode colocar na pessoa. Mas a coragem é uma das melhores coisas que o Espírito Santo pode trazer ao seu coração, à sua vida. Você sabe que uma mãe corajosa influencia os filhos? Eles são corajosos. Uma mãe assombrada, qualquer coisa, é ladrão na casa, é assalto, ela passa isso para os filhos, para as crianças. O homem também. Há muitos homens que são medrosos. E atraem o quê? Mas o Espírito Santo traz paz. Eu estava com minha mãe, eu dormia em paz. Para mim, eu estava com 800 guardas ao redor. Sozinho, eu não era, não sei como é que eu hoje, às vezes, passo uma noite ou parte de uma noite isolado lá no mato e não tenho medo, não tenho medo. E acontecem coisas, o comportamento do mato à noite transforma tudo, barulho, qualquer coisinha você escuta, e aves de canto sinistro, como urutau mesmo. Foi. E assim, o gavião da noite, com aquele assovio sagaz, chamando. Mas como? Sozinho? Sozinho e Deus. Então você entende que o medo não existe. O medo não existe. Se ele vem assim, inesperadamente, um susto, mas logo cai em si. Porque o Espírito Santo tem uma das coisas boas que ele nos dá é a coragem. Uma coragem não ignorante, não estúpida, mas uma coragem central, uma coragem sensata, uma coragem que previne, que fecha direitinho as portas, uma coragem que se protege. E então é a paz. É a paz. A minha paz vos dou, como vos-la dou. Ele diz, eu não dou a paz que o mundo dá. A paz do mundo
ela é um instrumento maligno. É uma presa maligna. Mas eu não, disse Jesus. A minha paz vos dou e a dou como a filhos. Ele encoraja os seus filhos. Mombrana fala daquela mãe corajosa e sozinha com o filhinho dela, ia dormir e o menino às vezes queria dizer que estava com medo. Ela dizia, não temas. Agora a mamãe vai apagar a luz. Você fica sossegado, tranquilo, porque a mamãe está aqui. Então o Joãozinho fechava seus olhos e ressonava logo. É paz na casa, paz no lar, paz no trabalho, paz em todos os passos. Mas com isso tem que ter uma condição. Portanto, não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados até o dia da redenção. Ó, Paulo, como é que ele fala? Como é que ele recomenda para enfrentar a vida cheia de sustos, de intempéries? É não entristecer o Espírito de Deus, o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados até o dia da vossa redenção. Ora, que espécie de oração? Você vai para a reunião de oração, você pensa assim, o que é que eu vim fazer? O que foi que eu... Qual é o objetivo de estar na reunião de oração? Aí então a sua oração responde, eu vim orar. Eu já vim orando, saí de casa orando, estava em casa orando. Não, mas fica doido então? Não, a oração em espírito não deixa ninguém ficar doido, não. Pelo contrário, traz saúde. Toda a súplica no espírito. É hora de oração. Não é só também quando as coisas vão mal. É quando o vírus e doenças alarmando o povo, sujeitando a condições preventivas. E como temos recomendado, fazer tudo o que eles recomendam, de se protegendo, está tudo bem, tirai a pedra. Jesus disse para Marta e aqueles ali, tirai a pedra. Ora, quem ia ressuscitar um morto, podia perfeitamente soprar aquela pedra, ela sairia. Mas ele não tirou a pedra, ele mandou tirar. Tirai a pedra. Tirai o medo. Tirai a aversão. Tirai a contenda do seu coração. Essa pedra. Tirai a maledicência. A mentira. E outras coisas que são pedras na vida. Aí então o essencial ele faz. O que só ele pode fazer, ele faz. É bom pensar assim. Então, selados até o dia da vossa redenção. São as pessoas mais tranquilas. Não podem ser agitadas, porque estão seladas.
não apenas de um avivamento a outro, de uma reunião abençoada a outra. Ah, mas que reunião, que mensagem! Mas daqui a pouco se foi. Não, é guardado como Maria guardava tudo em seu coração. Você vê que Maria, a Virgem Maria, ela enfrentou uma situação contraditória, começando pela sua gravidez. Você conhece bem as censuras. Era condenada. Ora, eu posso ser condenado da maneira mais cruel. Não é pior do que a que Maria enfrentou. Maria estava sujeita à morte, morrer apedrejada. Não valia nada na concepção dos incrédulos, do mundo. As pessoas estavam cegadas, e elas liam a Virgem conceberá. Você já pensou a Maria sair dizendo, ó, gente, sou eu, a Virgem, eu concebi do Espírito Santo. Eles prenderiam ela, acabariam com ela. E agora, depois, então, o anjo disse, e ele será forte, assentar-se-á no trono de Davi, com grande poder, não é? Passam uns dias, ó, o filho sendo esbofeteado, cuspido. Que rei é esse? Trono de Davi é esse? Olha a razão. Como aquela mulher sofreu. Eu não sofro em relação àquilo, ninguém sofre. Agora, qualquer coisa, qualquer difamação, qualquer calúnia, qualquer... surge aí uma coisinha aí que nunca fez nada e nem vai fazer para Jesus. E você perde a paz. Perde a paz. Que isso? Então, daí a pouco ela vê o trono de Davi lá, na cruz, pregado, todo ensanguentado. Que contradição! Ô, mulher que sofreu, mas ela estava certa. Eu creio, sim, que Maria encarou tudo com paz interior. Com paz interior, porque ela conhecia o milagre de Deus, a operação de Deus. Então isso te deixa corajosa para ver o quadro contraditório. E o anjo não falhou, a mensagem não falhou. Não, porque não só ela, mas toda a noiva o verá no trono. Oh, glória a Deus! Toda a noiva. Isso quer dizer você. Mediante tantas contradições e decepções, e continua sendo o que você é. Uma filha de Deus, um filho de Deus, não soprado pelos ventos de doutrinas. E de repente, logo, a primeira manifestação é você ver queridos que foram ressuscitados. Oh, glória! Você vai ver, eu vou ver minha mãe, você vai ver sua mãe, seu avô, sua avó, você vai ver seus queridos. Onde é que ficou a decepção? Onde é que vai ficar a decepção? Ore! A oração traduz confiança, paciência, estatura do varão perfeito. Faça isso.
Portanto, não entristeçais o Espírito Santo. Descrer entristece o Espírito Santo. Duvidar. E assim segue em frente. O Espírito Santo chegou. O Espírito Santo está. O Espírito Santo moveu. O Espírito Santo está. Está onde? Está onde? Você procura ele nos 4 cantos da igreja, da sua casa, do quarto. Ele está em você. Você é o tabernáculo dele. Ele se apraz como você se apraz estando no tabernáculo, na igreja. Ele se apraz estar em você. Porque você não dá ouvido a contendas, não alimenta discussões, não alimenta suspeitas, não alimenta as palavras que não produzem bons frutos. O irmão Branham disse, falai as boas coisas. Não esteja falando coisas más, porque a boca fala o que o coração está cheio. E você sabe de uma coisa? Que nós seremos julgados pelas nossas palavras. E seremos justificados pelas nossas palavras. Eu duvido das minhas dúvidas. Eu creio. Você crê porque a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Fala a palavra. Fala a palavra. Ora. Ora agora. Vem orar. Esse é o momento. Você já está em espírito de oração. É muito fácil. Joga água no pé da roseira e ela dá flores, ela dá rosas e embeleza o jardim. Joga água no pé das flores e isso florescerá. Joga água no pé da planta frutífera e ela vai frutificar. Lá no canteiro da verdura, isso vai produzir alimento. Joga água, derrama seu espírito, como Ana estava derramando lá no templo, quando Deus deu, assim diz o Senhor para ela, vai-te em paz, ore mesmo, fale com Ele, conversa com Ele. Se o Espírito Santo te mover, você vai transbordar em alegria. Ana estava falando baixinho. Estava ali, a ponto do sacerdote ali dizer que ela estava bêbada. Mas não, eles disseram que os apóstolos também estavam bêbados, os discípulos, aqueles que estavam no cenáculo. Eles estão cheios de mosto, vinho. Não foi isso. Ana também diz, não, eu não sou a filha de Belial, não. Eu sou a mulher amargurada e estou precisando de uma coisa. Eu estou precisando do filho, um filho. Esse filho vem nas nuvens a encontrar a sua noiva, a sua esposa, em nome de Jesus Cristo. Continua orando. Faça o que você veio fazer. Faça o que você veio fazer. Não deixa misturar pensamentos. Para de pensar, fala em Deus, fala com Deus. Está difícil? Começa a glorificar. Glória a Jesus, aleluia, glória, aleluia. Dá glória a Deus.
Isso é muito importante para nós, isso é o principal, isso é a vida, isso é tudo que nós podemos ter durante esses diazinhos que nós passamos por essa terra. Temos momentos diversos, momentos nos quais nós nos envergonhamos, mas momentos dos quais nós, como Paulo disse, de um deste assim eu me glorio. Daquele do Romanos 7 eu não me glorio, não. Eu glorio do Cristo vive em mim. É a esperança da glória. Vamos, gente. Agora é orar, é glorificar. Vamos dar glória a Deus. Aleluia. Em nome de Jesus Cristo. Vamos aqui. Vamos mais perto de Deus, mais perto do Espírito, mais é Deus sobre nós. Pai, Deus conosco, Filho, Deus em nós, Espírito Santo. Essa reunião é composta desses três fenômenos gloriosos. Aleluia, em nome de Jesus Cristo. Você é um pregador do Evangelho também, e você está aqui por uma boa causa. Você não está doente, você está em necessidade e você quer um avivamento pentecostal para começar em sua igreja. Todos nós queremos isso. Vamos todos ficar de pé.